Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o reforço da presença do Exército Brasileiro na fronteira norte, diante do aumento das tensões entre a Venezuela e a Guiana, com o regime de Nicolás Maduro reforçando e elevando cada vez mais as suas ameaças de invasão. Já começou a Black Friday na loja do canal. Entre os dias 25 de novembro e 3 de dezembro, todos os produtos na loja com um desconto de 25%, bastando inserir no ato da compra o cupom Militar 2023. E em compras acima de R$ 250, você ainda ganha de brinde uma caneca de porcelana com uma estampa à sua escolha, dentre as opções disponíveis na loja. Aproveite essa oportunidade para poupar e comprar aquele presente de Natal super bacana com o tema do militarismo. O link da loja está aqui na descrição. Nesta quarta-feira, 29 de novembro, o Ministério da Defesa do Brasil confirmou que ações de defesa estão sendo intensificadas na fronteira com a Venezuela, mais especificamente na região de Pacaraima, em resposta às crescentes tensões entre a Venezuela e a Guiana, com o regime venezuelano de Nicolás Maduro elevando e intensificando cada vez mais as suas ameaças de invasão. O pedido de reforço militar partiu do senador Irã Gonçalves de Roraima, que disse na passada terça-feira, 28 de novembro, que o ministro da Defesa, José Múcio, garantiu o reforço militar na fronteira do Brasil com a Venezuela, principalmente na região do município de Pacaraima. Mas por que as Forças Armadas brasileiras estão tão preocupadas com as tensões entre a Venezuela e a Guiana? E por que estão reforçando a sua presença especificamente na região de Pacaraima? A origem das tensões remonta aos séculos 17 e 18, quando a região, que hoje corresponde à Guiana, foi cedida aos britânicos pelos holandeses. Mas, como aquela cedência não foi acompanhada por um trabalho adequado de demarcação fronteiriça com a Venezuela, desde então, os venezuelanos alegam que a região, conhecida como Território Essequibo, que corresponde a 74% da Guiana, pertence a eles. Em 2004, Hugo Chávez, em visita a Georgetown, a capital da Guiana, anunciou que a Venezuela estava desistindo das suas reivindicações sobre o Essequibo. No entanto, em 2015, já com Nicolás Maduro no poder, foram descobertos grandes depósitos de gás e petróleo na costa daquele território, com todo aquele gás e petróleo atraindo a ganância e a cobiça de Maduro, que, ignorando as declarações de Hugo Chávez, reacendeu as reivindicações territoriais venezuelanas sobre toda aquela área. A pressão venezuelana esteve adormecida nos últimos 4 anos, mas voltou com força total agora em 2023, com Maduro chegando ao ponto de agendar um referendo para o dia 3 de dezembro, com o objetivo de obter apoio popular para aumentar ainda mais a sua pressão sobre o governo da Guiana. Com a sua vitória no referendo, além de ter apoio no campo diplomático, Maduro terá também apoio no campo militar, podendo justificar eventuais ações ofensivas contra a Guiana com uma alegada vontade do povo venezuelano em anexar o Essequibo. Mas é importante sempre lembrar que o território Essequibo nunca foi oficialmente território venezuelano. Não há, naquela região, aldeias ou cidades que no passado tenham sido venezuelanas. Por isso, Maduro não pode alegar que o seu objetivo é o de retomar o controle sobre um antigo território venezuelano, vindo daí a necessidade de obter um forte apoio popular através desse referendo. Mas por que o exército brasileiro está reforçando a sua presença precisamente em Pacaraima? Quando analisamos atentamente o mapa da fronteira entre a Venezuela e a Guiana, há algo que salta imediatamente à vista. Toda aquela fronteira, com uma extensão de cerca de 550 quilômetros, é coberta por densa e muito abundante floresta, com apenas algumas poucas áreas com vegetação mais rasteira, mas localizadas em áreas muito montanhosas. Ou seja, trata-se de um terreno muito difícil e sem nenhuma estrada ligando diretamente a Venezuela à Guiana. Se o objetivo de Nicolás Maduro for mesmo invadir a Guiana, iniciando ali uma guerra de expansão e conquista,
terá de lançar contra o seu vizinho uma grande força militar composta por milhares ou até mesmo dezenas de milhares de soldados. Mas fazer isso através da floresta amazônica é uma tarefa de proporções monumentais e que exigiria um esforço logístico e de planejamento autenticamente gigantescos. Através de uma análise rápida do terreno, a melhor estratégia para uma invasão venezuelana seria através de assaltos aerotransportados contra aldeias e povoações no interior do território Essequibo, principalmente aquelas localizadas ao longo do rio Cuyuni, um rio que passa ao longo da fronteira venezuelana e que corta aquela região ao meio, sendo por isso uma possível via de apoio logístico para as tropas venezuelanas de invasão operando no interior de Essequibo. Mas essa opção de ataque enfrenta alguns desafios importantes, como, por exemplo, a possibilidade das forças da Guiana atacarem os comboios logísticos venezuelanos ao longo do rio Cuyuni. Aquele rio seria a única via de suprimentos para todo o exército venezuelano em Essequibo. Por isso, ao depender unicamente daquele rio, os venezuelanos correm o risco de serem isolados no interior da Guiana por ataques do tipo guerrilha ao longo do rio. Outra alternativa, ou eventualmente um reforço ao assalto aerotransportado ao longo do rio Cuyuni, seria um assalto anfíbio na costa. Mas é uma opção que também esbarra em muitas dificuldades, começando pela falta de meios, com a marinha venezuelana contando com poucos navios desse tipo, e aqueles que possui são muito antigos e com baixa capacidade de desembarque. Além disso, a costa de Essequibo não tem portos e as vilas e cidades maiores estão próximas da foz do rio Essequibo, perto de Georgetown, a capital da Guiana. Isso mostra que a Venezuela não tem vias de acesso rápido para a Guiana, nem por mar e nem por ar. E mesmo por via ribeirinha, os venezuelanos ficariam perigosamente expostos a ataques de guerrilha ao longo do único rio adequado para isso. Com uma fronteira coberta por floresta densa, montanhas elevadas e vales escarpados, os desafios que Maduro enfrentará se realmente decidir se lançar em uma invasão são imensos. E além disso, corre ainda o risco de ver a Guiana recebendo apoio militar externo, como por exemplo dos Estados Unidos, já que é importante lembrar que petrolíferas norte-americanas estão explorando os ricos depósitos de gás e petróleo naquela costa. Diante do risco de perder um negócio bilionário, os Estados Unidos podem decidir enviar para o Caribe um porta-aviões nuclear e alguns destroyers e cruzadores. Com tantas dificuldades logísticas e operacionais, e com o risco de ver potências estrangeiras vindo em auxílio da Guiana, Maduro terá de pensar e avaliar muito bem se todo esse risco realmente compensa. Mas, se nessa avaliação ele decidir que compensa e se uma invasão for lançada, há o risco de agravar ainda mais a crise humanitária na região, com a guerra podendo obrigar milhares de pessoas a abandonarem as suas terras e rumarem para o Brasil. Se isso acontecer, o norte de Roraima será o mais pressionado, tal como aconteceu recentemente, quando dezenas de milhares de venezuelanos entraram no Brasil através de Pacaraima, fugindo da crise econômica gerada por Maduro. E por isso, para gerir toda essa pressão humanitária e também para impedir aventuras militares inesperadas, as Forças Armadas brasileiras precisam estar preparadas e muito atentas naquela região. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.